que cortava a cidade. Tinha uma parte do riacho que a água dava na canela. Era o lugar preferido. A vida em casa, olha, não era fácil não, mas João, meu padrasto, o homem trabalhador, ele era durão, sabe? No trato, no lido com as pessoas, ele era assim de uma certa dureza. Mas tinha uma coisa, mãos calejadas, nunca deixava faltar absolutamente nada dentro de casa. A comida, a roupa simples, mas tinha os calçados. Esse homem, João, meu padrasto, ele trabalhava arduamente na roça mesmo, pegava no cabo da enxada, cultivando a terra com um zelo que era quase admirável. Ele era muito amado pelos patrões. Ele era assim. Agora, no entanto, sua natureza bruta muitas vezes tornava o ambiente de casa um tanto quanto tenso e o ar denso. A lembrança de meu pai ainda estava viva em mim. Meu pai não tinha falecido há muito tempo, não. Apenas 3 anos antes. E a dor daquela perda ainda me acompanhava como uma sombra. Mamãe, ela sempre foi uma mulher forte e destemida. Ela lutou para cuidar de mim sozinha. Foi quando ela decidiu casar com o João. Estava viúva, ainda jovem. O João apareceu e ela resolveu casar com o João. Eu não sabia bem o que esperar dele, veja, eu era pequenininho. Mas a minha mãe fez isso, diz ela, que pensando em mim. O João queria muito ser pai, sabe? E frequentemente falava sobre como sonhava ter um menino para ensinar do jeito dele. Eu estava ali. Só que eu estava ali com 10 anos, né? E ele queria um menino para ensinar do jeito dele. Ensinar a pescar, a trabalhar na roça. Foi aí que nasceu o Rui, esse meu irmão. O João se transformou num homem completamente diferente com o nascimento do Rui. O pequeno Rui era tratado como um verdadeiro príncipe. O João dizia para a mamãe que ele amava o Rui mais do que tudo. Esse aqui eu vou criar do meu jeito, você vai ver. Como é que vai ser trabalhador? Esse aqui vai ser do meu jeito. E pressionava a mamãe para cuidar bem do Rui. Às vezes, exigindo que ela cuidasse melhor dele do que de mim. E você sabe que mãe é mãe, né? Mãe trata todo mundo igual. Ameaças veladas permeavam suas palavras. Se algo ruim acontecesse com aquele Rui, pelo amor de Deus, hein? Isso aqui é meu bibelô. Você sabe o que é bibelô? Às vezes a gente está falando numa linguagem e de repente tem muita gente do Brasil, o Brasil é muito grande. Bibelô é algo em louça que a mulher tem em casa. Pelo menos assim, lá na minha casa era, em Santa Catarina. O bibelô era uma pequena peça assim em louça que era cuidado com todo carinho, sabe? O bibelô era uma lembrança de alguém, algo do gênero. E ele se referia ao Rui, o filho dele, com a mamãe. Pelo amor de Deus, não deixa nada acontecer com o meu bibelô. Esse menino é meu bibelô. A vida na roça tinha suas alegrias simples. Tínhamos uma horta cheia de verdura, verdura fresquinha. Aquelas alfaces, a cebolinha, que eu gostava de plantar, que nascia logo. Vocês vão observando que eu sou meio apressado, né? Eu gostava de ver o que eu plantava crescer e nascer. Árvores frutíferas que davam as frutas mais saborosas em várias épocas do ano. Era uma vida de trabalho duro, mas também de alegria, de proximidade com a terra, com as raízes. Foi numa manhã dessas de sol, a mamãe decidiu que era hora de pegar água no poço, que ficava no fundo do nosso terreiro ou do nosso quintal, a depender da região do Brasil. A mamãe precisava daquela água que era para o almoço, era um balde assim grande. Eu vou dizer uma coisa, naquele balde cabia pelo menos uns 15, 20 litros de água.
Eu tava jogando bola de gude com o Rui. A gente gostava de jogar bola de gude. Eu tava jogando com ele. De repente, escutamos o barulho da mamãe lá na cisterna, assim chamávamos o poço, e corremos para lá. O sol brilhava intensamente e refletia as águas calmas do fundo do poço, que eu gostava de espiar. Criava aquele espetáculo hipnotizante. Enquanto a mamãe enchia aqueles baldes com água fresca, Rui, pequenininho, corria ao nosso redor, cheio de energia e curiosidade infantil. O bibelô do João. Nessa hora, a filha da vizinha chamou a mamãe lá no portão, gritando o nome da mamãe. Ô, Dona Dirce! Dona Dirce! A voz da filha da vizinha. Ô, Dona Dirce! A minha mãe... E ela deu lá um recado. A minha mãe tá pedindo eu não sei o quê, que a mãe dela tava pedindo pra minha. A minha mãe foi ver o que a garota queria. A Dona Dirce, minha mãe. O Rui estava tão animado que ele começou a subir na borda do poço, dizendo que ele queria ajudar a pegar o balde vazio para a mamãe. Quando eu vi que ele estava correndo um risco, subindo naquela armação de madeira do poço da cisterna, quando eu vi que aquilo era perigoso, eu corri assim para o lado dele, mas antes que eu pudesse alcançá-lo, imaginem o que aconteceu. O Rui, ele se escorregou. Eu ainda toquei no bracinho dele. Eu ainda corri, consegui tocar no bracinho dele, mas ele caiu lá dentro do poço. Ele caiu dentro daquela cisterna. Profunda cisterna. Meu Deus do céu, o desespero tomou conta de mim na hora. Eu comecei a gritar: mãe! 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 Eu gritava com todas as forças dos meus pulmões, ainda pequenos, para quem tem 10 anos de idade. Mãe! O Rui, mãe! Quando eu falei o Rui, mãe, ela virou-se rapidamente e veio correndo, feito um raio onde nós estávamos, deixando a menina, filha da vizinha, lá. Eu não sei se ela já tinha levado o que a menina pediu, sabe, para a mãe. Eu sei que ela veio correndo, mas já era tarde demais. Quando ela chegou, o Rui já tinha afundado nas águas daquele poço. A mamãe, no seu desespero, coitada, ela caiu de joelhos. Vocês imaginem o desespero de uma mãe. Ela caiu de joelhos na terra daquele terreiro, terra dura daquele terreiro. A mamãe até raspou os joelhos, ela caiu de joelhos. E ela gritou, também com todas as forças que lhe eram permitidas. Soltou um grito ensurdecedor que ecoou por toda a vizinhança. Pelo amor de Deus, meu filho! E ela gritou com tanta força que a vizinhança inteira escutou. O som foi tão intenso que parecia rasgar o silêncio da manhã pacífica da roça. A mocinha, a menina, devia ter aquela mocinha, uns 11, 12 anos, que veio chamar minha mãe. A filha da vizinha correu desesperadamente em direção à casa dela, enquanto lágrimas escorriam pelo rosto da minha mãe. Com certeza a menina foi chamar ajuda, socorro. Naquele momento aterrorizante, a mamãe pensou em tanta coisa, mas lógico, pensava em como estava o Rui. Chorando desesperada, mas foi impossível ela não se lembrar das ameaças que ela sofria do João, o seu novo companheiro. Que ela cuidasse com imenso zelo do bibelô dele, o bibelô era o Rui. Que ela cuidasse com imenso zelo do bibelô dele, o Rui. E obviamente que ele fazia ameaças. A
amava o filho desesperadamente e queria salvá-lo a todo custo. Mas também não há como negar que havia essa temeridade. A expressão em seu rosto mudava rapidamente entre o desespero e o pavor ao imaginar o que poderia acontecer quando João chegasse, meu Deus do céu. Quando João aparecesse naquele terreiro. Ela virou-se rapidamente e começou a correr em direção à nossa casa. Eu fui atrás dela sem hesitar. Meu coração batia acelerado enquanto eu tentava alcançá-la sem saber o motivo de tanta correria por parte dela. A mamãe entrou em casa apressadamente, trancou a porta atrás de si. Eu bati na porta porque ela trancou a porta sem ver que eu estava atrás. Ô mãe! Ô mãe! Abre aí, mãe! Mãe, abre aí, mãe! O que você está fazendo, mãe? Abre a porta! Eu estava pegando aqueles chumbinhos para matar ratos e estava tomando com água. Meu coração afundou quando eu percebi as intenções sombrias da mamãe. Ela estava prestes a tirar a sua própria vida antes que o João chegasse, com medo do que fosse lhe acontecer. Não faz isso, mãe! Eu gritei, eu vi! Não faz isso, mãe! Eu gritei entre lágrimas, apesar de tão pequenininho, eu entendi o que era. Enquanto eu via as expressões da mamãe se contorcerem entre dor e desespero. Ela saiu para fora, uma sombra fugidia correndo em direção ao poço ainda, onde seu filho querido estava desaparecido. Mamãe, o que você vai fazer, mamãe? Eu berrava enquanto corria atrás dela agora, com a força que ainda me restava. Mamãe, o que você vai fazer? E a minha mãe se sentou na beira do poço, olhando fixamente para o nada, esperando que algo ocorresse, e com lágrimas nos olhos, ela me disse: Ulisses! Ulisses, a mãe vai morrer! Sua voz estava já fraca, como se cada palavra fosse uma luta e de uma dor insuportável para o coração dela. Mas se eu morrer, eu quero que você me jogue aqui junto com o seu irmão. Aquelas palavras cortaram meu coração, como uma faca afiada. A única coisa que eu consegui falar para ela foi: não, mamãe. Não, mamãe, você não vai morrer, você não pode fazer isso, eu implorei. Enquanto eu sentia o desespero crescer dentro de mim. Mas ela prosseguiu: depois disso, você tem que arrumar suas coisas, colocar tudo numa bolsa e fugir. Fugir daqui. Não esteja mais aqui. Quando o João voltar. Quando o João voltar. As lágrimas escorriam pelo rosto dela como rios sem fim, enquanto ela olhava fixamente para o fundo do poço. Minutos que pareciam horas, enquanto eu assistia naquela angústia minha mãe lutar contra os sintomas do veneno que ela já havia tomado. E aí algo terrível aconteceu. Ela começou a espumar pela boca. Seus olhos se reviraram, enquanto ela se estrebuchava. Eu gritei: não, mamãe! Não, mamãe! Enquanto a vida dela se acabava, feito uma ampulheta que vai vazando areia, em um último suspiro angustiante, a mamãe caiu dentro do poço onde o Rui estava. Ela caiu dentro do poço. Um destino trágico, tanto para a mamãe quanto pro Rui. Meu grito agora ecoou pela roça vazia. Não, mamãe! E só depois desse tempo, foram
que os primeiros vizinhos começaram a chegar, porque nós morávamos longe, um da casa do outro. Morávamos distantes. O silêncio depois daquele grito foi ensurdecedor. Apenas o som do vento soprando através das árvores parecia responder à tragédia insuportável diante dos meus olhos inocentes. Saí correndo em direção à minha casa com o coração disparado e tremendo e em prantos. E comecei a fazer o que minha mãe pediu: juntar minhas coisas para fugir da ira do meu padrasto, o João. A tensão dentro de casa era insuportável. A imagem do meu irmão Rui, ainda pequeno, fazia meu peito apertar. O pensamento em mamãe caindo naquele poço era uma dor que eu não conseguia suportar. Enquanto eu arrumava a malinha, eu peguei um cobertor que sempre me trazia conforto e algumas roupas que minha mãe havia colhido do varal. Era tudo que eu tinha. Quando finalmente terminei de organizar meus poucos pertences, vi que os vizinhos todos estavam na beira do poço. Um homem já sem camisa estava se agarrando à corrente do poço. Ele ia entrar para ver o que estava acontecendo. Eu parei naquela hora, entretido. Eu poderia ter ido embora. A minha malinha estava pronta com o que pedir a minha mãe. Eu parei naquela hora para ficar observando. De repente, vai que tiram, na minha cabecinha, vai que tiram meu irmão vivo e a minha mãe viva. Tudo era possível para minha cabeça de 10 anos. O homem entrou. Eu fiquei ainda à espreita, esperando. E na medida que eu fiquei esperando, eu escutei quando o João, meu padrasto, chegou feito alucinado. Alucinadamente ele pulou a cerca. Não passou nem pelo portão. Seu tom de voz cortava o ar como uma faca afiada. Diz, onde é que você tá? O desespero em sua voz me fez tremer ainda mais. Ele correu em direção ao poço com aqueles homens todos ali. Obviamente que ele já tinha informações. Aquilo era um lugar gostoso, no entanto pequeno. As notícias corriam rapidamente. Foi quando o João me viu. Ele me viu, inclusive, segurando a malinha que eu tinha preparado, e seus olhos estavam cheios de raiva e de confusão quando me viu. Ele me pegou assim com raiva pelo braço, me balançou com força. O que aconteceu aqui? Vai, moleque, me fala o que aconteceu aqui. Sua mãe! Cadê sua mãe, meu filho? Cadê o Rui? Responda! O medo tomou conta de mim. Em um impulso desesperado, eu só dei uma resposta que era óbvia demais. No poço, João. No poço. Assim que ele me soltou e voltou na direção do poço, onde as pessoas tentavam algum socorro, meu coração batia forte enquanto eu corri em direção ao portão. Ainda olhei para trás, na esperança de ver a minha mãe viva, na esperança de ver meu irmão vivo. Só tinha uma estrada na minha frente. Lembrei das palavras da minha mãe. E com medo do pior, eu segui por aquela estrada. Eu chorava. Eu tinha 10 anos.
Eu corria e chorava. Eu corria e chorava. Algumas pessoas ainda cruzaram comigo, mas todas em direção à minha casa. Mas o que acontecia na minha casa chamava tanta atenção que as pessoas estavam cegas para me verem. Eu não sabia para onde eu estava indo. Eu só queria ir. E cada vez mais longe ali de casa. Em nenhum momento eu vi ninguém tirar nem minha mãe e nem meu irmão. Depois parece que eu escutava, de ter feito a curva e estar longe, alguém gritando. Mas não era o meu nome. Era o nome do meu irmão que eu escutava gritar. Rui! Rui! Aquilo me fez acelerar ainda mais. Não gritaram o meu nome. Chegando à estrada principal, eu acabei me sentando debaixo de uma árvore que ficava assim já no meio do mato. Ali eu descansei um pouco. Fiquei num canto em que ninguém pôde me ver. Depois eu saí para a estrada e a sorte sorriu para mim. Quando eu acenei com a mão, o motorista de um caminhãozinho, esses caminhões 3/4, ele parou. Ué, moleque, tá perdido aqui? Não, senhor, eu não tô perdido, não. Eu vou aqui pra cidade. Eu sabia o nome da cidade que ficava à frente. Só não quero citá-la. Eu sabia o nome da cidade que ficava à frente. Eu não tô perdido, não, eu vou pra cidade. Eu falei, entra aqui, eu te levo. Quem tá te esperando lá? Minha mãe. E o pai? Meu pai morreu. Eu falei pro motorista. Entendi. Dali pra frente, o homem apenas conversava amenidades comigo, fazia uma pergunta ou outra. Chegamos no lugar. Só pode parar aqui, mas não tem ninguém aqui. Ela vai aparecer. Mas se você está dizendo que ela vai aparecer, tudo bem. Desci do caminhãozinho, sem dinheiro, sem lugar para ficar. Comecei a pedir o que comer naqueles comércios locais. A cada não que eu recebia, eu sentia meu estômago roncar com mais força. Rodei por aquela cidade. As noites eram frias e solitárias. Eu dormi no banco da praça, olhando as estrelas, enquanto eu pensava em tudo que havia ficado para trás. O medo do futuro era constante. Tudo isso acontecia comigo sem eu nem pensar que alguém pudesse me abordar, embora isso não tivesse acontecido. De repente, a esperança de um novo começo brilhava ainda feito uma luzinha distante no horizonte. Após alguns dias nessa rotina, porque eu perambulei por aquela cidade uns dias. Às vezes as pessoas me perguntam exatamente quantos dias. Você sabe que eu não tenho exatamente a noção, não. As pessoas começaram a marcar o meu jeitinho, onde dava certo eu pedir alguma coisa para comer, eu voltava. Você esteve aqui, né? Você esteve aqui ontem, não foi? Foi. Eu tô pedindo para minha mãe e eu lembrava de um irmão. Eu via que dava certo falar de um irmãozinho pequeno.
que a essas alturas eu imaginava que eles não existissem mais. Nem minha mãe e nem o irmãozinho. Eu tô pedindo pra mim, pra minha mãe e pro meu irmãozinho. Ele é pequeno, ele tem 4 anos. O nome dele é Rui. Eu comecei a pedir emprego. Mas quem é que ia dar emprego pro menino de 10 anos? Mas teve um mercadinho. Mas você quer trabalhar mesmo? Me perguntou o dono daquele mercadinho. Eu trabalho. Então, ó, não é trabalho. Você vai fazer algumas entreguinhas aqui pra mim. Mas aí vai depender do pessoal. Te dar algum dinheirinho, tá? Não é trabalho, não. O dono daquele mercadinho era um homem gentil, sábio, decente. Esse homem, ele tinha um nome diferente, eu explico por quê. Klaus. Alemão. O que é muito comum de acontecer naquela região do país. Eu estou falando de Santa Catarina. Ele tinha ainda fala engraçada, com algum sotaque. Às vezes ele queria falar do masculino e falava feminino. O seu sacola tá pesado? Eu ria. Não, seu Klaus, tá bom assim. E eu comecei a fazer entregas para ele. Ali naquele mercadinho tinha o pão fresquinho, misturado com especiarias. Ele percebeu que eu precisava comer. Então ele me oferecia pão pela manhã, me oferecia o almoço. Mas onde está tua mãe? Ela mora na roça, eu tenho que andar. E todo final de tarde era a mesma coisa. Quando eu terminava o meu trabalho, eu falava tchau pro seu Klaus e eu saía, como se eu fosse para minha casa imaginária, a casa da minha mãe e a casa do meu irmão. E tem alguma coisa para comer em casa? Não tem não, seu Klaus. O duro era quando ele me dava coisas para fazer. Eu não tinha o que fazer com aquilo. Tipo pacote de arroz. O que eu ia fazer com aquilo? Às vezes eu passava assim em alguma casa e eu deixava aquele pacote de arroz na entrada da casa. As pessoas acho que encontravam aquilo e imaginavam que fosse um anjo fazendo aquele trabalho. Eu gostava de levar as coisas prontas. As coisas prontas como uma linguiça. Quando era linguiça eu dava um jeito de fazer dela o meu jantar. Aí eu voltava no outro dia cedinho, porque eu dormia. Eu dormia sempre num cantinho especial que agora eu havia arranjado, onde ninguém podia me ver, porque ficava uma casinha mais abandonada e no meio do mato. Ficava com medo. Eu tinha medo, mas ainda bem que eu rezava pedindo a Deus que me mandasse logo o sono, e o sono vinha. Aí no outro dia cedinho eu estava lá. Quando eu chegava cedinho, eu já começava a limpar o mercadinho, que era o primeiro serviço que ele me dava. E aquilo começou, sabe, a me dar uma sensação de pertencimento a alguém. Era ali com o seu Klaus. Com o passar dos dias, seu Klaus, ele foi percebendo a minha situação. Um menino de 10 anos consegue mentir por um certo tempo. E depois você vai tendo as suas próprias contradições. Onde mora sua mãe? Ele, na verdade, ele não falava sua mãe, ele falava seu mãe. Onde mora seu mãe? E sua pai? Eu explicava para ele, mas depois eu esquecia exatamente o que eu falava.
E aí ele acabou desconfiando que eu estava mentindo. Quer dizer, mentindo num bom sentido. Você não tem casa? Até o dia que eu confessei para ele: Seu Klaus, eu vou falar a verdade pro senhor. A minha mãe morreu. E o meu irmão morreu também. E eu tenho meu padrasto, mas ele é muito ruim. E eu fugi de casa. Ah! Uai, mas... E por que a menina não falou logo? Padrasto é ruim? Ele é ruim. Então fica aqui. Não vai mais para casa. Ele ainda imaginou que quando eu saísse eu ficava em alguma casa. E foi quando ele me apresentou a Dona Maria. Era a mulher do seu Klaus. Uma verdadeira bênção na minha vida. Seu Klaus e a Dona Maria não tinham filhos. Um casal de alemães. Ela me acolheu com um coração imenso. Foi ali que eu conheci os melhores doces alemães, bolos alemães. E eu comecei a fazer parte daquela família. Às vezes, ela e ele me falavam sobre me levar na polícia. E eu chorava para eles, pedia pelo amor de Deus que não, que meu padrasto ia me pegar. E ele era um homem muito ruim, e era perigoso ele me matar. E eles me acolheram. Ao chegar na casa pela primeira vez, eu me lembro que fui recebido por Dona Maria com um sorriso tão caloroso e braços abertos. Ela me mostrou um quartinho aconchegante, que era o meu quarto a partir daquele momento. Era como se uma nuvem pesada tivesse sido dissipada da minha vida. Senhor Klaus e a Dona Maria. Já pessoas de uma certa idade, mas sem filhos. Ali eu fui acolhido, sabe? E o tempo que eu disse que demorava a passar, foi passando, apesar da sua vagareza. Dias, semanas, meses. Eu ia trabalhar no mercadinho, ajudava o seu Klaus, limpava tudo, entregava tudo. Era obediente, eu lembrava da minha mãe, lembrava do meu irmão. E ele se tornou não apenas o meu chefe, mas o seu Klaus foi se tornando uma figura paterna para mim. Suas lições eram valiosas, sempre acompanhadas por histórias sobre a juventude dele vivida na Alemanha. A Dona Maria também era de lá. Era incrível. Eles falavam português, do jeito deles, mas dava para eu entender, mas eles eram alemães. Com aqueles senhores, seu Klaus e a Dona Maria, aprendi muito sobre honestidade, sobre negócios, a importância de tratar as pessoas bem. Eu vi que mais ou menos um tempo de quase um ano que eu estava trabalhando com eles, eles falavam em alemão entre eles. O seu Klaus e a Dona Maria conversavam em alemão. Mas depois me explicaram. Vamos mudar. Nós vamos mudar. Eu entendi que eles iriam mudar e eu até temi que eles queriam mudar para me deixar ali. Não. A preocupação já era outra nessas alturas. Eles queriam mudar para me tirar de qualquer proximidade daquele padrasto do qual eu falava para eles. Eles não queriam mais
E aí eu entendi, eles não queriam mais me perder. E nós nos mudamos por uma cidade maior e bem distante dali. Me lembro quando chegou aquele caminhão baú e a mudança todinha do seu Klaus com a Dona Maria foi encaixotada e colocada dentro daquele baú. E eu fui com eles. Como eles falavam no automóvel do seu Klaus e da Dona Maria. Eu não tinha exatamente a noção ainda, mas uma vida nova estava começando para mim. Uma vida nova, eu quero contar para vocês nos mínimos detalhes. E é exatamente por isso que eu terei a necessidade de contar essa minha história em alguns capítulos. Então, o primeiro capítulo termina exatamente aqui. Eu quero convidar você que me ouve aqui nesse canal para que não perca no próximo capítulo os detalhes da minha nova vida com Dona Maria e seu Klaus, o casal de alemães que me acolheu, que me adotou, depois da maior tragédia vida na minha vida.